E aí, galera? Beleza? Como é que vocês estão? Tô chegando na área. Opa! Agora sim, hein? Calma, calma, jovens gafanhotos. Estou aqui, estou presente, acompanhando aqui em tempo real pelo meu celular. Montei uma estrutura de alto nível para recebê-los. É um prazer inenarrável estar com vocês aqui nesta noite, iniciando os trabalhos aqui no Caserna. Um prazer, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Mendes, estou aqui me apresentando. Serei o professor de Sociologia aqui do curso Caserna, voltado para a galera de soldado, né, da PM do estado do Rio de Janeiro. E aí, manda um alô aí, como é que vocês estão? Vão chegando por aí. Olha a estrutura de Hollywood que eu montei para essa nossa aula inaugural. Beleza? Dá um alô aí, só para eu saber se tá todo mundo aí, tá todo mundo. Tô acompanhando aqui pelo celular, não sei se o celular tá atualizando em tempo real, mas vai dando um alô aí, até pra gente poder começar a nossa aula. Vou fazer uma breve apresentação, dizer como é que a sociologia foi trabalhada no último edital, até para a gente ter uma noção. Existem várias discussões se realmente no próximo edital haverá sociologia, se teremos mudanças. São coisas que a gente vai conversar um pouco, né? Afinal de contas, é a minha estreia aqui, é a estreia da sociologia, e é sempre importante a gente fazer essas atualizações. E aí, galera? Fala aí como é que vocês estão. A galera tá falando aí? Tá vendo aí, Feitozinha? Porque aqui não sei se está acompanhando, se está atualizando em tempo real. Tá atualizando aí? Tá. A galera tá falando aí? Ué, teu chat não tá aparecendo? Não, tá, mas ninguém tá falando nada. Só tô... Tem 43 pessoas aqui, a galera tá só... Fala aí, gente. Fala comigo aí, como é que vocês estão? A galera tá falando no chat, sim. Só pra eu... Aqui não tá atualizando em tempo real. Vou deixar aqui, ó. Estão falando aqui? Estão falando aí? Bom, gente, deixa eu me apresentar aqui rapidamente, enquanto, né, vocês vão aí falando. Eu quero saber um pouco sobre vocês. Bom, a gente vai aqui trabalhar nos nossos encontros. Primeira coisa, né, uma coisa que a galera que sempre acompanha aqui, eu tenho percebido, né, tem acompanhado os últimos vídeos, amigos meus fazem parte aqui do Caserna, uma grande lenda, Gabriel Feitosa, que inclusive está aqui nos bastidores, me ajudando aqui na live, professor de História, e a grande Marjorie, para quem tem acompanhado as últimas lives aí, dois grandes amigos e que fazem parte aqui do Caserna também. E é um prazer fazer parte aqui. E eu gostaria, para a gente iniciar, para poder introduzir aqui o nosso debate, né? A galera tá falando aí, é porque aqui tá atualizando, no meu celular tá atualizando um pouco mais lento. Mas que bom que vocês estão aí, que bom que vocês estejam presentes. É muito bom estar com vocês aqui, beleza? Gostaria aí... agora tá. Ronaldo, realmente, o áudio não tá batendo com o tempo real do vídeo. A gente tá... Dentro das nossas possibilidades hoje, a gente tem um pouco de atraso, um pouco de delay, mas é só você se concentrar na minha voz que você vai conseguir captar a mensagem, beleza? Prometo que a gente vai solucionar essa questão do áudio e do vídeo, tá? Tentamos aqui arduamente solucionar essa questão, mas ficou um pouquinho desincronizado, mas vamos melhorar isso, beleza? Agora a galera tá participando, né? Taylor falou, sociologia, conteúdos do último edital, relação entre indivíduo e sociedade, distinção, espaço público e privado, diversidade e cidadania. Muito bem, é exatamente isso. Primeira informação que eu gostaria de trazer para vocês, galera. A primeira informação, que é um ponto positivo para a gente aqui em sociologia, é que o conteúdo de sociologia no último edital ele foi bastante reduzido. A gente, é claro, vai enfatizar os temas principais, mas como a gente não sabe se em relação ao último edital haverá um alargamento com relação ao conteúdo de sociologia, qual é a minha ideia? É claro que a gente vai focar aqui nas nossas aulas, dos nossos encontros, obviamente nos conteúdos que foram, no conteúdo programático do último edital.
Mas, é claro, eu sempre faço isso com todas as minhas turmas, todas as informações a mais que eu puder trazer para vocês para tornar a nossa aula ainda mais grandiosa e poder contribuir com o máximo de conteúdo possível, nós vamos trabalhar outros conceitos também. O Taylor falou, surgimento da sociologia, Auguste Comte, física social, estuda a sociedade, o comportamento da sociedade, dos indivíduos, já está antecipando, calma, tá vendo aqui atrás? É o tema da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai começar a iniciar justamente pelo começo, falando sobre o surgimento da sociologia. Alba está dizendo, a sociologia é difícil de entrar na minha cabeça. Alba, estou aqui para elucidar a partir de hoje. Você vai falar, caramba, a sociologia é tão linda. Gente, as ciências humanas são lindas. Tal a história do meu amigo, grande lenda Gabriel Feitosa, quanto a sociologia são lindas, beleza? Quem sabe a gente não pode até propor mais à frente esse grande encontro entre Gabriel Mendes e Gabriel Feitosa. Pode ser uma aulinha de história em conjunto, uma aulinha de sociologia em conjunto. Muito bom que a gente consegue linkar vários temas importantes para vocês aí, beleza? Bom, galera, o que vocês acham da gente já iniciar o nosso conteúdo? Pra galera que tá chegando, eu sei que tem uma galera que vai passando aí, chega, primeira vez que tá por aqui. O Caserna tem a proposta, né, desses nossos encontros semanais aqui, Sociologia toda quarta-feira, beleza? De 7 às 8 da noite. Já anota na tua agenda aí, beleza? Por quê? Porque essas aulas não ficam gravadas. Geralmente eu vejo a galera perguntando aí nas aulas dos colegas se as aulas ficam gravadas, mas as aulas não ficam gravadas, beleza? As aulas, elas depois que acaba a nossa live aqui, elas são colocadas no privado. E aí só a galera que entra lá no Método Caserna, que entra no site, na plataforma, é que vai ter acesso depois a essa aula novamente e outros adendos e outras cocitas mais, beleza? Então procura se informar aí, porque tem muita coisa boa lá e o nosso curso ele é o mais completo, você vai ter acesso a todas as aulas e a todos os conteúdos aí relacionados à prova de soldado PM, beleza? Vamos começar, galera? Vamos começar então? O que você acha? E aí, Pedro Lúcio dizendo, foi meu professor na Elite. Fala, Pedro, como é que você tá? Galera, aqui no mundo da internet a gente vai se encontrando. Qual é, cara? Belezinha? Saudades. Beleza? Bom, galera, muito bom, Gabriel. Estou com o livro de Pércio Santos. É o livro, primeira dica de hoje. Já abre o caderno aí e anota. Porque você sabe, a minha aula já tem que deixar um caderninho separado, porque vem informação boa. E vem a primeira informação, o Gabriel já lançou a braba aí. Professor, estou com um livro de Pércio Santos aqui. É o livro para a galera que vai fazer a prova de soldado. É o livro de Sociologia de Pércio. Exatamente, galera, porque a referência bibliográfica no último edital foi a obra do Pércio de Sociologia. Então procurem, inclusive são os capítulos deste livro que são usados como referência aí no conteúdo programático. Volto a repetir para ajudar todas as pessoas que estão aí acompanhando a live. Temos quase 70 pessoas. Caraca, muito maneiro, galera. Ó, quero ver me dar uma moral aí, hein? Dá o likezinho, ó. Esfrega esse dedo no like aí para deixar o professor aqui felizão, hein, galera? A obra de Pércio Santos, então. Fala, Cauê. Vamos nessa então, galera. Vamos começar? Vamos ao tema da nossa aula de hoje. Eu tenho que me acostumar com croma. Opa, agora sim, ó. O tema da nossa aula de hoje, ai que delícia, é o surgimento da sociologia, galera. A gente vai estudar hoje, então, em que contexto histórico surge a sociologia. Galera, é a primeira aula, para quem está chegando hoje, não vai ficar perdido, porque é a primeira. A partir da aula de hoje, a gente vai entender qual é o objetivo da nossa aula de hoje. Entender em que contexto histórico surgiu a sociologia. Então, história na veia. E segundo, quem são ou quem foram os primeiros sociólogos, os primeiros caras que começaram a pensar na necessidade de surgir uma ciência para estudar a sociedade. Parece loucura, né, cara? Talvez a Alba, que já colocou aí, tenha dificuldades em entender sociologia. Por quê? Cara, é muito confuso você entender uma ciência que tenta entender a sociedade, né, cara? A sociedade é uma parada bastante complexa, vocês estão ligados. Ainda mais o nosso mundo atual.
E a sociologia pode se afirmar que é uma ciência recente, beleza? A sociologia surgiu no final do século XIX. Pô, se a gente for comparar com outras ciências, seja ciências da natureza, ou seja mesmo com outras ciências humanas, como por exemplo a história, a gente pode dizer que a sociologia é uma adolescente. Que isso? E por ser uma ciência humana adolescente, ela é palco de muitas paixões. Os debates em sociologia, geralmente, são debates acalorados e passionais. Você que está aí nessa noite de quarta-feira, pensando naquele crush, mas também pensando, tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu preciso passar no concurso, você sabe da importância da paixão na hora de se debruçar sobre as coisas, seja nos amores, seja nos seus objetivos, nas suas metas. A sociologia surge num contexto onde o mundo estava passando por muitas transformações. E a sociologia tenta entender que transformações são essas e por que essas transformações afetavam tanto as pessoas e o mundo, né? A sociedade. Gente, só para vocês terem uma noção, antes do momento de mudança que eu vou falar na aula de hoje, as coisas no mundo se modificavam de forma muito lenta. A partir de determinado momento que a gente vai entender hoje na nossa aula, o mundo começou de forma cada vez mais veloz. Cara, pensa numa parada. Hoje não parece que o tempo ele é extremamente acelerado? O que vocês acham? Atualmente vocês têm essa noção? Parece que o tempo é mais rápido do que de repente há 10 anos atrás, quando vocês eram crianças, quando vocês eram adolescentes, tudo parecia um pouco mais devagar. Quer dizer, não parando, né? Mas mais devagar do que é hoje. Com todas as mudanças tecnológicas principalmente, o mundo está cada vez mais o quê? Mais veloz, já diria aquela música. Então, dar conta de todas essas mudanças, que obviamente impactam na sociedade, faz com que a sociologia seja uma ciência humana tão importante para nós, beleza? Vamos então entender. Com certeza, Altair, mas você pode, o seu coração pode estar dividido em várias frentes, meu amigo. Que isso? Claro, o foco é importante, mas existe vários elementos que podem te ajudar, inclusive, na sua aprovação. É só você não cair na tentação, né? E o inimigo tá ali, ó, no teu ouvido te tentando. Mas você tem que se manter aí na sua bravura, na sua bravata, rumo ao seu objetivo principal. Beleza? Exatamente, André, pra galera que tá chegando agora, o áudio tá um pouquinho adiantado, mas é só você, prestar atenção na minha voz e nos slides que eu vou passar daqui a pouco, que você até vai esquecer. E não se preocupe que a gente vai ajeitar isso aí. Vamos começar então? Vamos lá. O que são as ciências sociais? Já tá com o caderno aí, né, rapaz? Galera, vocês já estão com o caderno aí, né? Então, peguem o caderno. Gente, olha aqui que beleza, olha o esforço que eu tô fazendo. A informação aqui, pra vocês. O nosso ponto de partida para entender o surgimento da sociologia é responder a seguinte pergunta: o que são as ciências sociais, galera? E eu coloquei aí a definição. As ciências sociais são divididas dentro do campo da sociologia em várias áreas, beleza? A sociologia estuda, como está aí no nosso slide, as relações sociais. Pessoal, pelo amor das forças cósmicas do universo, o que são as relações sociais? A forma como nós, individualmente, nos relacionamos com outras pessoas e como todas essas relações impactam em como a gente está organizado. Dentro da sociologia, ou seja, dentro desses estudos das relações sociais, a gente tem subestudos, ou seja, sub-áreas. Então a gente tem a sociologia, que estuda as relações sociais, e dentro da sociologia a gente tem subestudos. Por exemplo, a antropologia, que estuda as características dos grupamentos humanos e a origem da evolução das culturas. Nós temos a ciência política, que estuda a distribuição do poder na sociedade e as diversas formas de governo. A gente tem a área da economia, que estuda as atividades humanas relacionadas aos bens e serviços. Professor, você pode me explicar melhor? Gente, dentro dos estudos sociológicos, provavelmente os sociólogos vão se debruçar sobre esses estudos, sobre como os homens agem, quais são as características de uma determinada cultura, a importância da política. Gente, o homem é um animal político, beleza? Então, a importância
do estudo da ciência política permite que a gente compreenda melhor como a sociedade funciona e se organiza. E beleza, o terceiro ponto é a economia. Caramba, a sociologia vai se debruçar por demais em relação à economia, porque as mudanças na economia afetam ou não afetam a sociedade? Responde aí pra mim, galera. As mudanças na economia, basta a gente analisar o Brasil, por exemplo. As mudanças na economia afetam ou não afetam a sociedade? Posso fazer uma segunda pergunta para vocês? A primeira eu vou responder, com certeza afetam. Todas as mudanças econômicas que acontecem num país, inevitavelmente afetam a sociedade. A segunda pergunta que eu posso fazer para vocês, que a gente pode se fazer é, diante dessas mudanças na sociedade, como a gente vai entender como a sociedade se transforma? Porque a sociologia quer entender isso. Gente, vou fazer uma pergunta extremamente simples. As sociedades humanas lá na pré-história se comportam como a sociedade humana atualmente? Os homens da caverna, lá na pré-história, a sociedade, o que eles entendiam na sociedade naquele momento, é exatamente como é agora, gente? Tudo bem, né, rapaziada, mulherada que está assistindo aí a nossa aula, que tem alguns homens que se comportam como verdadeiros neandertais, não é verdade? Contudo, o comportamento, a sociedade é completamente diferente daquele período da pré-história para esse momento atual. O que a sociologia tenta fazer então, meus queridos? Tenta entender essas mudanças, essas transformações que acontecem. Eu estou até tendo cuidado com a palavra que eu estou utilizando, porque os primeiros sociólogos vão dizer que houve um processo de evolução. Só que quando você fala evolução, você vai dizer, pô, os caras da pré-história eram menos evoluídos do que as pessoas atualmente. Aí você deve estar concordando, pô, professor, mas são. Gente, depende do ponto de vista, tá? Por isso que é melhor a gente falar que as sociedades atualmente são mais desenvolvidas ou são mais complexas. Dizer que é mais ou menos evoluído pode ser visto como um olhar preconceituoso, principalmente para a sociologia. Show de bola, galera? Amigos, até agora, vocês estão bem? Fala comigo. Tô sendo claro, tô sendo límpido e transparente como água, porque é o meu objetivo. Vocês estão bem aí? Muito bem, caraca aí, Taylor, tá voando, moleque. O Taylor lançou: a sociedade se transforma de acordo com o desenvolvimento técnico, social, cultural e econômico. Ó, isso aí, filhão, é resposta de prova. Você foi uma definição perfeita, beleza? Vamos então avançar aqui no slide e entender que momento da história que as transformações sociais começaram a se acelerar de forma muito rápida, que o dinamismo social começou a acontecer de forma muito rápida. E aí a gente pode pegar a Idade Moderna como um momento importante. Olha só que legal que eu trouxe aí no nosso slide. Antecedente do surgimento da sociologia, da modernidade a modernidade no século XIX. Gente, quando a gente pensa nas transformações que estão aqui listadas em vermelho, essas transformações, essas revoluções, essas mudanças do pensamento não aconteceram do dia para a noite, tá? Essas mudanças são frutos, na verdade, de uma transformação no pensamento. Show de bola? Vamos lá. Lá no início da Idade Moderna, nós tínhamos o rei que mandava em tudo. Não existia democracia. Hoje a democracia, que é o sistema político dominante no mundo, né, parece uma coisa natural, que sempre existiu. Mas galera, lá no início da Idade Moderna, lá no século XV, democracia era uma coisa absolutamente desconhecida. Na Idade Moderna, quem mandava tudo era o rei. Era o famoso absolutismo. Ou você seguia aquilo que o rei dizia, irmão, ou provavelmente você teria a sua cabeça cortada. Lembra lá da rainha do filme do Alice no País das Maravilhas? Corte minha cabeça? Era assim que funcionava. Existia então toda uma estrutura de pensamento naquela época que dizia que o rei que mandava em tudo e não dividia o poder era maneiro. Surgem então pensadores para dizer: o rei é um representante de Deus na terra. Sendo um representante de Deus na terra, todo mundo tem que obedecer aquilo que o rei fala. A Igreja Católica e o pensamento religioso eram absolutamente dominantes nesse momento. Ou seja, o rei e a igreja andavam lado a lado, tinham uma aliança, porque ambas ganhavam alguma coisa com isso. Gente,
Teoricamente, hoje, o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele tem uma religião oficial? Não. Então, olha que importante. Houve mudança, houve transformação. Percebam, então, que essas transformações são estudadas pela sociologia. A sociologia quer entender essas mudanças e essas transformações. Na própria Idade Moderna, começa, então, a ocorrer uma série de mudanças, uma série de transformações que levam, então, os seres humanos a se questionarem. Beleza? Por exemplo, acontece no início da Idade Moderna o movimento chamado de Renascimento, cara. O Renascimento começou a pregar que Deus não deveria ser o centro de todas as atenções, mas sim o homem. O homem passa então a ser, né, o foco de preocupações e de questionamentos. Fruto do Renascimento tem um movimento chamado de reforma religiosa. A Igreja Católica deixa de ter o único lugar para responder sobre as vontades de Deus. Martim Lutero, João Calvino. A burguesia na Idade Moderna, que até então tinha um papel de coadjuvante, começa a dizer, mas espera aí, quem paga os impostos para manter o rei sou eu. Quem paga, quem mantém todos os benefícios para que o Estado, para que o país se mantenha, sou eu. Por que eu só posso pagar, mas não tenho o direito de questionar? E aí, no século XVIII, surge um movimento chamado de Iluminismo. O Iluminismo, gente, é fundamental para a gente entender o surgimento da sociologia. Porque com o Iluminismo, o que acontece? O racionalismo começa a se tornar a ferramenta de entendimento do mundo. Gente, lá na Idade Média, na Idade Moderna, quando dava merda na sociedade, a quem os pensadores e os religiosos culpavam? Os homens por não serem demasiadamente obedientes a Deus. Quando o Iluminismo surgiu, o Iluminismo começou a questionar, mas peraí, todos os males e todas as coisas boas só são fruto da vontade de Deus? Os homens não têm nenhuma participação? São apenas submetidos à vontade de Deus? Não. Não estamos negando Deus. Os iluministas não eram ateus. Eles são deístas. Eles acreditavam na existência e na ideia de Deus. Eles só não acreditavam que Deus não dava livre-arbítrio para que as pessoas pudessem fazer suas próprias escolhas. O homem começa, então, a cada vez mais a questionar as coisas. O homem passa a querer entender cada vez mais as coisas. E o discurso do iluminismo não para apenas na razão. O iluminismo começa a questionar tudo aquilo que estava à volta deles. Não aceitam mais a ideia de um rei que manda em tudo. Não aceitam mais a ideia que a sociedade é organizada de forma extremamente rígida, onde os nobres são nobres, os camponeses são camponeses, os burgueses são burgueses. A burguesia começa a dizer, não existe privilégio de nascimento. Todos nascem iguais. Inclusive, é um inglês chamado John Locke que vai elaborar uma teoria sobre isso, chamado de direitos naturais ou leis inalienáveis. Todos os homens nascem iguais, ou seja, em iguais condições. Esses homens do iluminismo não aceitam mais a ideia de uma sociedade que é extremamente hierarquizada, que tem uma estrutura extremamente rígida. Eles querem mudanças, eles querem transformações, eles querem mudar o mundo. E isso acontece, galera. É exatamente no século XVIII que começam a ocorrer na Europa as chamadas revoluções burguesas. A burguesia começa a dizer, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Inclusive cantavam lá aquela musiquinha que tu conhece bem, né? I believe I can fly, I believe I touch the sky. Que isso, moleque? Olha esse inglês ali da região de Oxford. Exatamente. A burguesia, então, começa a buscar novas formas para alcançar o poder. Rola no meio do século XVIII. Primeiro, lá no finalzinho do século XVII, a primeira revolução burguesa da história. Vou chegar para o lado, desculpa. A primeira revolução burguesa da história, que foram as revoluções inglesas, apontadas aqui no quadro, 1689. É a primeira vez que a burguesia vai tomar o poder. O iluminismo cresce ao longo do século XVIII. Cara, o iluminismo foi tão importante no século XVIII que ele é chamado de século das luzes. Olha que interessante. Da tamanha importância do iluminismo. Como fruto do iluminismo, nós temos
a Revolução Francesa, de 1789, e as revoluções industriais, ou seja, mudanças políticas e econômicas. Galera, quando a tal da Revolução Industrial rola, o mundo vira de ponta cabeça. Tem um historiador chamado Christopher Hill, que ele diz que a partir da Revolução Inglesa, o mundo virou de ponta cabeça. Lembra lá do absolutismo, o rei manda em tudo, sociedade hierarquizada? A Revolução Inglesa e principalmente a Revolução Francesa acabou com essa história. Principalmente a Revolução Francesa. Veio a Revolução Industrial e mudou completamente a economia. Só para vocês terem uma noção. Antes da Revolução Industrial, as pessoas viviam mais no campo do que na cidade. Antes da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam principalmente para a sua subsistência. Então elas produziam no campo para poder se alimentar. Antes da Revolução Industrial, a noção de tempo que eu comentei no início da aula passava muito mais lento. Você sabe, quando você quer fugir dessa vida da cidade, de caos e velocidade, você vai para onde? Vai para o campo, né? Vai para aquele momento bucólico, lê aquele livro, um frio, um bom lugar para ler um livro. Já dizia a lenda de Javan. Só que com a Revolução Industrial, galera, todas as relações sociais vão ser modificadas. E aí a sociologia começa a dizer, deu ruim, deu probleminha. Se você quiser anotar, não está no slide, mas anota aí, puxa uma setinha, já que você está anotando gostosinho. A gente tem com a sociologia, os primeiros sociólogos vão dizer que a sociologia é uma ciência da crise. Tá vendo tudo isso que eu listei de vermelho aqui? Vocês estão vendo? Então, os sociólogos vão dizer que a partir desse momento, a partir dessas mudanças aqui, o mundo vai entrar em crise. E é claro que o mundo para eles é a Europa, né, galera? Você sabe que esses caras têm uma visão extremamente eurocêntrica. O mundo gira em torno da Europa. Então eles vão dizer, a sociologia é uma ciência da crise. É uma ciência que tenta resolver os problemas deixados por todas essas mudanças, beleza? O discurso científico industrialista cada vez mais ganha força. Isso é muito interessante, porque a gente vai ver que os caras que antecederam a sociologia vão dizer, gente, o mundo tá uma bagunça. A sociedade está um caos. Sabe como é que a gente faz para melhorar isso? Ciência e indústria. O capitalismo industrial e a ciência são as respostas para a sociedade voltar a ficar equilibrada, para que a sociedade volte a encontrar o seu ponto de eixo. Beleza? Gente, responde para mim aí. Vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Muito bem, cara, ó, o Taylor tá mandando bem demais, ele tá fazendo aí, ó, uma descrição perfeita. A Revolução Industrial, como eu acabei de dizer, né, meu amigo Taylor, levou a uma saída massiva da galera do campo para a cidade, como a geografia gosta muito bem de chamar, famoso êxodo rural. As relações entre a burguesia e essa classe que sai do campo e vai viver nas cidades para trabalhar, chamado de operariado ou proletariado, passa a ficar numa situação bastante difícil. Eu gosto muito de explicar isso para vocês. O capitalismo industrial acabou com aquela ideia da sociedade estamental e sacramentou a ideia das classes sociais. Inclusive, a gente vai estudar isso mais à frente. E aí, o que vai rolar, galera? Essa relação entre a classe dominante, que é a burguesia, que iniciou todo esse processo que está listado aqui, e o operariado fica bastante desigual. Essa é uma característica do sistema capitalista, a desigualdade entre as classes sociais. Gente, isso é bastante perceptível no nosso dia a dia. Eu sou capitalista, eu sou da vibe MC Guimê, eu sou ostentação. Pô, eu se amarro, filho. Ostentação capitalista. Mas a gente há de convir que a sociedade capitalista é extremamente desigual. E é isso que os sociólogos vão dizer. É esse desequilíbrio entre as classes que provoca o caos social. Beleza? Tranquilo? Então o que a gente percebe, meus amigos, é que dentro desse contexto, a sociologia tenta dar conta dessas mudanças, tenta dar conta de todos esses aspectos. O Taylor falou, citou aí, lenda, já é lenda viva. Eu sempre gosto de chamar um aluno meu de lenda. Você, Taylor, na aula de hoje está sendo a nossa lenda viva.
Taylor falou, briga entre patrão e funcionário, Karl Marx, já lançou o Marx aí, né? Mas calma, não foi apenas o Marx, o barbudo alemão, que vai falar sobre a questão da briga entre classes e dessa disputa. O próprio Comte, que é o primeiro sociólogo, o Durkheim, o Weber, todos eles de alguma forma vão se debruçar com relação a esse antagonismo de classes. É claro que cada um deles vai adotar um discurso diferente para falar sobre essa relação, beleza? O Durkheim, por exemplo, vai afirmar que cada indivíduo tem uma função social específica. Logo, a partir da visão meritocrática, cada um vai receber, né, uma recompensa, claro, recompensa capital, né, dinheiro, a partir da contribuição social que ele dá. Gente, a gente sabe que no nosso mundo atual não é bem assim, né? Se fosse assim, modéstia à parte, não sei se vocês concordam comigo, mas a função social do professor é de extrema importância. Mas será que o reconhecimento capitalista em relação à função social do professor é realmente dentro da importância que o professor tem na sociedade? Vou deixar esse momento de reflexão. Eu gosto da sociologia porque a sociologia entra na mente. A sociologia entra na mente e bagunça o teu ser. Sabe por quê? Porque a sociologia te tira daquele estado de naturalizar as coisas. A sociologia surge para dizer que todas as coisas na sociedade são criações do homem. Então, tudo aquilo que a gente naturaliza e acha que é normal é, na verdade, criação dos homens em sociedade. Tá ligado que em algum momento da história, né, galera, as pessoas não achavam normal a pobreza. Você pode não curtir a pobreza, mas você aceita a pobreza. A partir do momento que você passa por uma pessoa que mora debaixo de uma marquise, que mora debaixo da ponte, que vai até o sinal e pede uma moeda para poder sobreviver, você está legitimando e você está normalizando a pobreza. Não deita em posição fetal agora e fica chorando ouvindo Dilcinho, não, galera. Calma, calma. É claro que a gente precisa entender que quando a gente já se questiona sobre isso, os sociólogos vão dizer isso, é um primeiro passo para a gente mudar a sociedade, para a gente transformar a sociedade. Beleza? Gente, Daniel, você já foi falado lá no começo do nosso vídeo de hoje, mas sim, é a principal dica pra galera que vai fazer a prova de soldado PM. Vou dizer pra galera que tá entrando aí, tô tirando onda, hein? 76 pessoas, que isso. Gente, eu quero ver vocês aí no like, que eu não vou olhar nem agora pra não ficar triste. Vou dar esse tempinho pra vocês, vou deixar vocês aí, ó, só curtindo esse vídeo, beleza? Tô aqui, ó, o esforço. Olha essa produção de Hollywood. Eu prometo para vocês que na semana que vem o áudio vai estar sincronizado bonitinho. Eu me organizei para preparar o melhor para vocês. Porra, tô aqui, ó, cromazinho. Eu até fico na frente, mas dá tempo de copiar. E a gente segue bala. Tudo bem aí, galera? Daniel, é isso mesmo, comprou certinho. Esse é o livro. Muito bem, Taylor. Ó, Taylor, você é a lenda. Gente, galera que tá na live aqui hoje, o Taylor, desculpa aí, vai receber a estrelinha de ouro, a estrelinha dourada e com certeza já, né, está num panteão de excelentes alunos. Muito bem. Vamos dar continuidade então, galera? Vamos falar sobre os primeiros sociólogos, sobre o surgimento da sociologia. Vou dar um tempinho, porque pode ter a galera que está acompanhando, bonitinho no caderno, então pode colocar esse subtópico aí. O surgimento da sociologia e os primeiros sociólogos, tá? Enquanto isso, enquanto eu vou dando tempo aí para vocês, alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão bem? Estão de boa? Porra, quer uma água, uma coca? A gente está aqui, ó, para o que der e vier, estamos aqui para ajudar. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas todos os meus alunos, já vi que tem a galera que já foi meu aluno aí, eu não sei se vocês sabem, mas existe um acordo tácito, tá? Um acordo tácito, por mais que vocês não sejam meus alunos presenciais, existe um acordo estratégico entre eu e os meus alunos, todos os meus alunos, que é o seguinte: a partir do momento que você tem aula comigo e você passou na prova de soldado, ou qualquer prova que você faça, você já está comprometido com o professor Gabriel Mendes a enviar, pode ser por correio, eu estou aceitando, o engradado daquela loura gelada instalando. Beleza? Eu só tô dizendo isso aqui porque eu gosto sempre de deixar as coisas claras no nosso primeiro encontro. Então esse acordo tácito que existe entre nós aqui. Valeu, galera? Nenhuma pergunta? Vou continuar aqui, hein? Dei já
Já dei um tempo para vocês copiarem, eu vou seguir aqui. Eu sei que provavelmente não está sendo atualizado em tempo real, mas vamos lá, vou seguir aqui para a gente entender a primeira corrente que o nosso querido Taylor, a galera já está falando aí que o Taylor é a estrela em ascensão. É a estrela... Alba, é isso, Alba. A gente tem que entender, é isso aí. Nosso querido Caserno já está falando aí, vai rolar os churras. É disso que eu estou falando. Estamos aqui para isso, beleza? Então, galera, quando a gente pensa nas correntes sociológicas, o que é uma corrente sociológica? É uma corrente de pensamento. A partir daquele pensamento, galera, vocês vão observar que os teóricos, que os sociólogos vão seguir uma certa linha de raciocínio. Basicamente é para você entender isso. Então, a primeira corrente sociológica que a gente vai estudar foi, de fato, a primeira a surgir, que é a escola positivista. E olha só, vocês como futuros agentes de segurança pública deste nosso querido estado do Rio de Janeiro, com certeza sabem o quanto o positivismo foi importante dentro das nossas forças armadas. Vocês sabem, o Taylor com certeza que já está brilhando, com certeza sabe. Esse pensamento chamado de positivismo, ele influenciou na história do Brasil, vocês sabiam disso? Olha que parada louca. Os militares do Exército Brasileiro, vocês podem perguntar a lenda Gabriel Feitosa, meu grande amigo, vocês podem perguntar a ele vai confirmar. Os militares brasileiros, lá no século XIX, na crise do Império de Dom Pedro II, os nossos queridos militares, eles acabaram sendo influenciados pelo pensamento positivista. Aí o aluno tá assim, porque o aluno gosta de questionar as coisas, né? O aluno tá assim, professor, você tá brincando, você tá zoando. Gente, você já viu as duas palavras que estão na nossa bandeira? Você já parou, em algum momento da sua vida, você já parou para se questionar sobre essas palavras? Ordem e progresso? Cara, esses são o lema do positivismo. Esse é o lema do positivismo. Ordem e progresso. Beleza? O amor por princípio, a ordem como consequência e o progresso por fim. Mais ou menos parafraseando o Comte, é isso. Caraca, faz aquela cara de conhecimento do outro lado da tela. Tu deve estar assim, caraca, professor, conhecimento tá como? Explodindo na mente. Eu gosto de terminar minha aula e o aluno tá assim, com os olhos virados de emoção, hein? Só vou terminar a aula quando chegar esse momento. Então, galera, vamos entender melhor o positivismo, até para você entender um pouco melhor a história do Brasil. Deixa eu ver, vocês estão falando aqui, ó. O Taylor, a nossa mente brilhante, já falou. Positivismo influenciou na proclamação da República. Muito bem, até porque foram os militares do Exército que estiveram à frente desse processo. Cauê perguntou, tem na bandeira do Brasil? Cauê, acabei de falar. São as duas palavras, ordem e progresso. É a síntese, é o resumo do pensamento positivista. Quando eu explicar aqui agora, vai ficar límpido e transparente como água para você. Matheus Barbosa fez a seguinte pergunta. Professor, o Durkheim, a forma de pensar tem alguma linha com o Comte, pai da sociologia, que falou na palavra pela primeira vez em seu curso Filosofia Positiva? O meu querido Matheus, calma, você está sendo muito precoce. Ainda vamos chegar em Durkheim. Mas eu vou te dar essa moralzinha, porque hoje eu tô feliz. Sacanagem. Meu querido Matheus, na verdade a gente pode ver em Durkheim um continuador do pensamento do Comte. Uma espécie de discípulo do Comte, tá? O Comte é o pai da sociologia. Se eu chegar aqui pro lado, senão daqui a pouco a galera vai reclamar. O Comte é o pai da sociologia, beleza? E o Durkheim, que é da escola francesa, dos franceses, também segue de forma muito próxima as ideias do Comte. Não necessariamente ele copia, até porque não faz sentido nenhum um sociólogo, não apresentar, um sociólogo não instituir novas ideias, mas ele segue muito de próximo as ideias do Comte. Só que, Matheus, aí eu vou te dar, agora vem um pulo do gato, moleque, pra tu ficar boladão. Mas tu sabia que antes do Comte, lá no seu curso de filosofia positiva, falar sobre a ideia do positivismo, a ideia do positivismo foi apresentada anteriormente por uma outra figura? Inclusive está no nosso slide aí. Um rapaz chamado Saint-Simon. O Saint-Simon, ele não fala explicitamente de positivismo, mas as ideias do positivismo já estarão presentes no Saint-Simon, que veio antes do Comte.
Pô, tô te dando essa informação extra aí, hein, cara. Tu perguntou a parada, tô respondendo duas coisas, hein. Ó, tu já respondi coisa suficiente para você. Vamos pegar então uma definição do positivismo para ficar mais claro para vocês? Vou ler aqui no slide para vocês irem copiando ao mesmo tempo, ó. Positivismo é uma derivação do cientificismo, isto é, da crença no poder exclusivo e absoluto da razão humana. Olha a influência do iluminismo que eu acabei de citar para vocês. Em conhecer a realidade e traduzi-la sob a forma de leis naturais. Beleza? Essas leis, segundo Comte, né, seriam a base da regulamentação da vida do homem, da natureza como um todo e do próprio universo. Aí o aluno já dá... A Alba, que falou que tem dificuldades em sociologia, ó, já veio pro canto da parede, ou aqui no canto da parede. Olha só, o que a gente pode entender é o seguinte, o que a gente pode citar para entender melhor o pensamento positivista é o seguinte: quando a gente fala de leis naturais, pessoal, quando a sociologia fala de leis naturais, e o próprio Comte, quando estabelece a filosofia positivista, ele vai estar muito influenciado pelo que estava acontecendo nas ciências da natureza. Você sabe, vocês estudam aí, já estudaram física, matemática, que as ciências da natureza, as ciências matemáticas, eles tentam entender o mundo através de fórmulas, de leis. Vocês lembram daquelas aulas maravilhosas de física, das maravilhosas leis de Newton, não lembra? Primeira, segunda e terceira lei? Olha que interessante. O Comte vai dizer que era possível observar na sociedade também essas leis naturais sociais. O papel do sociólogo era justamente entender essas leis naturais. E não apenas entender, como a partir dessas leis naturais, acelerar as mudanças sociais. Vamos lá, para não ficar complexo para vocês. O nosso querido Newton pega a física, estabelece os 3 princípios newtonianos, para falar lá sobre gravidade, enfim, sobre os aspectos principais da física. O Comte vai dizer o seguinte: bom, se é possível aplicar leis na matemática, nas ciências da natureza, é possível se apropriar dessas leis e tentar entendê-las dentro da sociedade. Eu não sei se vocês sabem, mas o Comte chamava a sociologia de física social. O Comte vai dizer que a ferramenta, que os caminhos para se alcançar o equilíbrio, o progresso e a plenitude da sociedade é a ciência e a indústria. Justamente o que eu coloquei aqui no slide para vocês, ó, galera. Justamente o que está dito aqui. Gente, não pode esquecer. O Comte, como era influenciado pela ciência da natureza, ele estava ali, cara, ele viveu no mesmo contexto de Charles Darwin, maluco. O Darwin, da teoria da evolução. Então, aí o Comte vai dizer, olha como é que o Comte é copião, moleque. O Comte vai na física e fala, pô, essas ideias da física são maneiras, né? Tá ligado aqueles memes que aparecem assim? Pô, copia o trabalho, só não faz igual. É tipo Comte. Só que o Comte vai lá na física, na matemática e fala, pô, essas ideias aqui da física, pô, essas ideias da biologia, maneirona, vou trazer pra ciências sociais. Porque ele é o cara que criou a sociologia. Então ele precisa de uma base até para que os outros cientistas reconhecessem a sociologia como uma ciência. E aí ele vai dizer, caraca, se existem leis naturais que regem a sociedade, também existe uma evolução na sociedade. O Comte vai falar que existem degraus de evolução da sociedade. É o que a gente chama de darwinismo social. O que é darwinismo? Há uma evolução. O que o Comte vai falar? A sociedade da pré-história era menos evoluída. A sociedade industrial capitalista europeia é a mais evoluída. Claro, era de onde ele estava falando. Beleza? Gente, a minha explicação, gente, tá compreensível? Wesley, valeu, galera, valeu. Tá compreensível? Taylor perguntou aqui, ó. Mestre, como alterar a estrutura social da sociedade brasileira? Uma vez que a pobre fica mais pobre a cada dia que se passa e quem é rico fica cada vez mais rico. Taylor, tô ligado que agora tu parafraseou, tu sabe quem, né? As meninas. O de cima, como é que é? De cima sobe mais, o de baixo cada vez mais. Ih, esqueci. Pô, é mandar bem aqui, mandar um axézão clássico, só que acabei esquecendo. Mas sei lá, bom, é a parte importante da música. É difícil, o nosso querido, meu amigo Taylor. Por quê? Porque para você mudar a estrutura social,
como o próprio nome diz, você tem que mudar a estrutura da sociedade brasileira. E a nossa sociedade, ela é marcada historicamente, e você com certeza está acompanhando as aulas de Gabriel Feitosa aqui, você sabe que historicamente a nossa sociedade é desigual. Quem tem prestígio e privilégio, meu amigo Taylor, quer perder esses privilégios? É claro que não. Ao mesmo tempo, para que essas mudanças aconteçam, a parte mais pobre, mais prejudicada e mais explorada tem que se organizar para propor mudanças, nem que seja na marra. Gente, só que eu até entendo, né? A população mais pobre no nosso país, ela está muito mais preocupada em sobreviver do que em buscar maneiras de mudar a sociedade. Portanto, é completamente compreensível a gente entender por que essas mudanças não ocorrem, beleza? Aí, meu amigo Taylor, caberia ao Estado, que representa a todos, teoricamente, e não apenas a um grupo só, criar políticas que incentivassem a diminuição da desigualdade social, que buscassem, pelo menos, né, diminuir esse abismo gigantesco que existe no Brasil, que separa os mais ricos dos mais pobres, né? Então parte muito de uma política pública, uma política de Estado e também das classes que são exploradas se organizarem para propor mudanças. Taylor, te respondi, cara. Fala comigo aí. Sim, com certeza. O Joel falou aqui, ó. Um ótimo exemplo de mudança social foi o fim da escravidão. Só que, Joel, o teu exemplo é ótimo. Mas será, cara, que de fato aconteceu uma mudança social com o fim da escravidão? O teu exemplo foi interessante, mas talvez teu raciocínio não tenha caído. Cara, por quê? Eu estou questionando isso. O escravo que se tornou ex-escravo, ele passou a ter uma posição social mais elevada? Hoje, os mais pobres da sociedade brasileira são formados, em sua maioria, por pessoas de que etnia? É mero acaso que a maioria do nosso país sejam formadas por pessoas negras ou de alguma... que tenha alguma influência, né? Que haja alguma miscigenação com os negros do nosso país? É claro que não. Por que a maioria massiva das pessoas que ocupam as comunidades, as periferias, as favelas, são formadas por essas pessoas? Porque, meu amigo... Deixa eu ver quem perguntou. Joel, não houve essa mudança. Mais uma vez, respondendo ao que eu falei para o Taylor. Porque o Estado brasileiro não se preocupou em dar oportunidades para essas pessoas. Para que essas pessoas, depois da escravidão, tivessem condições de ascender socialmente. Aí você deve estar se perguntando, pessoa, mas hoje em dia no Brasil existem pessoas negras que são da elite. Muito mais do que antes da escravidão. Beleza, mas você sabia que mesmo no período da escravidão, nós tivemos alguns exemplos de negros que conseguiram ascender socialmente? E aí? A gente não pode usar a exceção como regra, seja lá no período da escravidão, seja no momento atual. Pô, galera, a explicação tá clara para vocês? Fala comigo aí. Eu fico preocupado se vocês estão entendendo, é sério, minha maior preocupação é essa. Posso avançar? Eu quero fechar a ideia do positivismo com vocês aqui. Ó, o positivismo, dando continuidade, anota aí, ó, vou sair da frente, vou ler junto com vocês, ó. O positivismo inspirava-se no método de investigação das ciências da natureza, assim como procurava identificar na vida social as mesmas relações e princípios com os quais os cientistas explicam a vida natural. Gente, isso aqui é para vocês anotarem no caderno de vocês, mas foi exatamente o que eu acabei de falar com o exemplo da física e da biologia. Como o Comte, ele vai se utilizar dessas ciências de outras áreas, como a biologia, como a física, para criar um método da sociologia. Não me lembro agora, me fugiu quem falou do curso de filosofia positiva, mas foi exatamente no curso de filosofia positiva que o Comte ele vai descrever como seria a sociologia. É onde ele explica como essas leis naturais, como esse pensamento, né, da física social, ele se desenrolaria, beleza? Então é nesse curso, que é visto como o curso inaugural de sociologia, onde o Comte vai estabelecer a sociologia como uma área específica do conhecimento, porque vale até a pena a gente questionar isso, né? Não sei se vocês se questionaram com relação a isso. Mas será que os estudos sobre a sociedade só aconteceram depois do século XIX? Não, né, galera? A filosofia já fazia isso, caraca. Se a gente for lá na antiguidade, Platão, Aristóteles já falavam sobre o homem em sociedade. Só que não era uma ciência, era uma discussão filosófica.
A própria história também fazia essa discussão. A sociologia apenas estabelece isso como seu campo de estudo. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos continuar aqui, ó. O positivismo, então, deu para anotar aí, gente? Vocês estão acompanhando? Show de bola. Pô, galera, valeu. Tá sendo maneirão, hein? Pô, vocês participam uma beça, eu me amarro nisso. Eu não sei, né? Eu não sei se a galera que tá assistindo o vídeo aqui também chegou a fazer outros cursos, ou durante um momento de pandemia aí mais acirrado, se tava... Provavelmente alguns de vocês estão tendo essa dinâmica do IAD, né? O IAD, em alguns momentos, é complicado, né? Quando você tá dando aula, aqui como eu, para uma câmera, tô imaginando aqui, tô vendo aqui 76 pessoas. Seria uma sala cheíssima, cara. 76 pessoas, mas falando pra câmera aqui, eu não tenho essa noção. Mas quando você às vezes está no IAD em casa, falando para 76 pessoas e ninguém participa, na minha cabeça, já tô querendo deitar em posição fetal e já tô pensando numa música do Ferrugem. Pra como? Chorar até dormir. Agora, quando você dá aula e a galera participa, ó, emocionado, moleque, eu tô felizão, beleza? Bom, gente, vamos lá. Beleza, Matheus? Tá dado o crédito, você que falou aí do curso de filosofia positiva. Muito bem. Bom, galera, vamos então dar continuidade, espero que vocês tenham anotado o que eu falei no slide anterior. Vamos a essa outra definição que eu trouxe aqui, ó. O positivismo concebia a sociedade como um organismo constituído de partes integradas e coesas. Para ficar mais claro, vou explicar essa frase. O nosso querido Comte, ele entendia que o papel da sociologia era dar uma unidade histórica à sociedade. Portanto, quando você estuda o Comte ele está menos preocupado com a diversidade. E, cara, quando a gente pega em relação aos estudos sociológicos atuais, a galera diz como é possível. Mas o Comte dizia que era possível. Afinal de contas, imagina a sociedade brasileira, galera, a cultura brasileira. O quão diversa é a nossa sociedade. Eu não sei se só tem galera do Rio de Janeiro aqui assistindo a live, mas caraca, se a gente vai nas capitais do Brasil, parece que o comportamento da sociedade brasileira em cada capital, só nas capitais, é diferente. Por isso que o grande Darcy Ribeiro, que em algum momento eu vou comentar aqui nas nossas aulas, ele vai falar de Brasis, né? Nem de um Brasil só, ainda mais um país de dimensões continentais como o nosso. Mas o nosso querido Comte vai dizer não, que é possível eliminar esses elementos da diversidade e apenas buscar as leis, ou seja, aquilo que se repete na história da sociedade ao longo do tempo. Beleza? Por isso que ele vai dizer que a sociedade é um organismo constituído de partes integradas e coesas que funcionavam harmonicamente. Beleza? E aí, mais uma vez, olha a importância. O modelo físico ou mecânico. Olha mais uma vez as ciências da natureza presentes no pensamento positivista. Beleza? Por isso a gente pode definir, como eu coloquei aí, ó, em itálico. Olha, moleque, quando você bota a palavra itálico no slide, é o que eu chamo de momento IPC. Sabe o que é o momento IPC? Momento importante pra caramba. Porque eu sou um rapaz que não faço uso de palavras, né, de baixo calão. Então, se eu frisei aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo chegar com o dedinho. Ih, moleque, lá, se eu frisei aqui em itálico a palavra organicismo, é porque essa é uma palavra muito importante, beleza? É uma palavra muito importante para a gente entender o pensamento positivista. Se a gente for adiante, a gente chega ali, ó, neste pensamento, a sociedade... Olha que eu acabei de explicar, gente, as duas ideias que eu expliquei anteriormente aqui no nosso slide. A física, a mecânica, e embaixo, a sociedade passaria por fases evolutivas de forma a alcançar o progresso. Galera, olha aí, a física e a biologia como eu havia explicado. Alba, eu quero saber se a Alba está presente. Quando a Alba estiver presente, você fala, Alba, tá ficando lúcido para você a sociologia? Pô, não vai embora não, diz que você tá aí, diz que você tá entendendo, diz que a sociologia é bonita, cara. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Ih, vou falar mal. Vocês querem um tempinho para copiar? Tá dando para copiar, tá dando para pegar as ideias? Vou dar aquele toque, né? Às vezes para copiar e acompanhar a explicação fica difícil. Dá, ó, printzinho. Dá o printzinho, beleza? Vamos lá. E aí vamos falar um pouquinho sobre o Comte. Entender um pouco quem é o Comte, né? O contexto no qual ele escreve a principal obra dele. O Comte é um pensador e filósofo francês.
Cara, e é muito sintomático a sociologia ter surgido na França, né, cara? Afinal de contas, as mudanças provocadas pela Revolução Francesa transformaram de forma permanente e profunda a sociedade francesa. Não à toa, a sociologia surge lá, né? É um pensador francês precursor do positivismo. Olha só que eu havia citado anteriormente. Influenciado por Saint-Simon. O Saint-Simon é o cara que fala lá que o papel da sociologia é entender as crises que acompanham a história do mundo ocidental, né? Inclusive, tal como Comte fará, o nosso querido Saint-Simon estabelece 3 períodos orgânicos da evolução humana. Um que vai da antiguidade greco-romana até as invasões bárbaras. Inclusive, o Saint-Simon vai dizer que o apogeu e a crise de uma sociedade, de um sistema, ocorrem simultaneamente. Ou seja, toda vez que uma sociedade chega no seu ápice, imediatamente, no mesmo contexto, ela entra em crise. E ele vai falar que isso aconteceu em 3 momentos na história da Europa. Na antiguidade greco-romana até as invasões bárbaras, depois da Idade Média até o Renascimento e a última fase da Revolução Industrial até a Revolução Francesa, que é o contexto que ele estava falando. Vocês vão observar que o nosso querido Comte também aqui, ó, o Comte também vai estabelecer 3 leis ou 3 princípios de evolução da sociedade. Tá embaixo, eu coloquei aí, ó, o Comte acreditava que era possível planejar a sociedade, o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo com critérios semelhantes ao das ciências exatas e biológicas. Auguste Comte também é considerado o grande sistematizador da sociologia, pai da sociologia. Gente, eu tenho grande dificuldade para poder fazer essas nomenclaturas, seja em história, em filosofia, em sociologia, de chamar um cara de pai de alguma coisa, né? Essa ideia primeiro que é uma ideia extremamente paternalista, patriarcal, né? E de patriarcalismo a gente já tá por aqui, não é verdade, meninas? Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Então essa parada de ficar chamando o cara de pai de uma ciência, pai de alguma coisa, pô, o cara teve ali um pensamento importante. Mas olha que interessante, o Comte partiu de algum lugar. O Comte partiu da influência do Saint-Simon, por exemplo, beleza? Será, gente? Aí... Altair tá falando que eu pareço um pouco com o Comte. Será que a gente tem algum grau de parentesco? Eu só não... Pô, Altair, eu tenho essa cara de bolacha aí, filho? Pô, pensei que tu ia me dar uma moralzinha aí, tu me esculachou, né? E eu vim aqui como? No estilo, hein? Tô estiloso. Fala tu. Cara, aqui, estilinho, pai. Saí daqui, ó, já vou tomar aquela pra comemorar a aulinha de hoje, porque eu mereço, né? E porque a vida é bonita, é bonita, é bonita e é bonita. Beleza? Vamos então dar continuidade aí, galera. Quando a gente pensa no Comte, é claro que todos os escritos, todo o pensamento dele, foi o que eu acabei de dizer, estava influenciado pelo que estava rolando na França naquele momento. É claro que o olhar dele é em relação a toda a Europa, mas especificamente a França. E esse é um grande lance da sociologia. Cara, vamos pensar no físico. O físico, ele desenvolve uma hipótese, não é isso? Sobre um determinado fato. E aí ele vai lá para o laboratório e tenta, numa escala muito menor, né, verificar, né, se aquela hipótese ela é plausível. Agora, e o sociólogo? Olha que parada bizarra. O sociólogo, ele desenvolve hipóteses, mas como é que o sociólogo vai para o laboratório e vai pegar um pedaço da sociedade, botar no laboratório e ficar analisando? Então, o sociólogo, inevitavelmente, é um cientista que faz parte do objeto de estudo dele. Isso é muito interessante, né? Porque quebra com a própria ideia da ciência. A ciência afirma que o cientista tem que estar distante do seu objeto de estudo. E o sociólogo, ele está dentro do objeto de estudo. Por isso, voltando lá no que eu falei no começo da aula, os estudos sociológicos, eles são tão passionais, porque necessariamente parte de uma visão de mundo, beleza? E aí a gente tem aí o Comte, dentro desse contexto de todas as transformações, a partir da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, defendendo o espírito da Revolução Francesa, né? E criticando a ideia do absolutismo, a própria ideia de uma sociedade que não fosse industrializada, de uma sociedade que não fosse científica.
Ou seja, o nosso querido Comte, ele quer as mudanças, mas ele não quer revolução. Caraca, como é que pode isso, né? Mas o Comte, ele conseguiu propor isso. Ele disse, olha só, as mudanças sociais são inevitáveis. Se ele acredita que a história segue um percurso único, ele vai dizer que a mudança é inevitável. Mas o que ele vai falar? O que ele vai afirmar? Essas mudanças são inevitáveis, mas os sociólogos, cientistas, são capazes de antever o que vai acontecer e acelerar essas mudanças. Portanto, essas mudanças não se dão através de revolução, porque a revolução traz caos, a revolução traz bagunça, a revolução traz anarquia. As mudanças se dão através de reformas. Show de bola? Interessante isso, tá? Então, galera, a gente percebe que dentro desse contexto, Mateus está dizendo aqui, peraí, Mateus vai dizer... Agora eu entendi por que o Durkheim defendia a solidariedade mecânica em um dos seus pensamentos. Meu amigo Mateus, mas o Durkheim vai falar que a solidariedade mecânica é característica de sociedades pré-industriais, beleza? Para a sociedade capitalista, ele defende o conceito de solidariedade orgânica, tema do nosso próximo encontro, tá? O que a Alba colocou aí, ó? Tô de olho aqui, hein, Alba? Tá me zoando? Beleza? Vamos então aqui... encaminhar, né, já estamos encaminhando, já estou chegando a 1 hora, entrei um pouquinho atrasado porque estava aqui resolvendo os problemas técnicos aqui no Projac, né, pessoal? Estou aqui no Projac, ó, Projac, pô, até daqui a pouco surge aqui um dragão, Harry Potter, você sabe que o filme de Harry Potter, Marvel, é tudo isso aqui, né? É tela verde aqui atrás, daqui a pouco vai surgir aqui aquele, tá ligado? Aquele círculo do infinito. Meu amigo Pantera Negra vai surgir aqui, meu irmão, e vai ser aquele porradeiro com Thanos. O bagulho vai ficar doido. Então vamos lá, galera. O Auguste Comte, ele vai dizer então com relação à sociologia, por sua semelhança e por sua apropriação das leis físicas e biológicas, que trata-se de uma física social. Perceberam que alguns conceitos eu estou repetindo, por quê? Porque são conceitos trabalhados em prova, tá? Eu sempre gosto de fazer, depois de trabalhar alguns módulos, a gente tirar um dia para live aqui, vocês já vão até me dizendo se curtem essa ideia. Eu gosto de sempre pegar uma live pra gente trabalhar exercícios. Pô, acho maneirão, porque a gente massifica aquilo que a gente tem trabalhado em relação à teoria. Por quê? Vou ficar aqui te enchendo de teoria. Se você depois da aula não cair dentro de umas 20 questões sobre positivismo, o conteúdo não vai ficar na tua cabeça. Alba, você aí me zoou, Alba, mas ó, se liga no que eu falei. Samuca, caraca, valeu, moleque, agora fiquei felizão. Vamos então aqui, ó, quero logo pro nosso slide, isso, pra gente fechar a nossa aula de hoje, ó. Agora é o momento que eu vou fazer até silêncio, ó, nesse slide que eu coloquei aí, que é o slide sobre o principal conceito do Auguste Comte. É daí que você entende todo o pensamento positivista na sua essência, que é a ideia da lei dos 3 estados. Olha o que eu falei, o Saint-Simon também falava de uma evolução orgânica em 3 fases. O Comte também vai defender uma evolução a partir de 3 estados. Pode aparecer como lei dos 3 estados, pode aparecer como a lei das 3 idades, pode aparecer com diferentes nomes, tá? E aí o Comte vai dizer dentro desse pensamento que as sociedades obrigatoriamente passariam por níveis de evolução até chegar a um estado de plenitude, beleza? E aí ele estabelece quais são esses 3 níveis de evolução da sociedade, pensando que ele é um evolucionista, pensando que ele acreditava que era possível colocar as ideias do nosso querido Darwin para a sociedade. Qual seria o primeiro estado? Tá aqui, ó. É o estado chamado de teológico. De acordo com o nosso querido Comte, nessa primeira fase, o homem ele estava completamente alheio à racionalidade. Então, tudo para o homem, todas as respostas, vinham a partir da vontade, ou do interesse, ou do desejo de Deus. Por isso, o estado teológico. Olha só, vou pedir licença à professora Marge e vou dar essa moral para vocês. Sabe o que significa a etimologia da palavra teleologia? Tel significa Deus, logia é estudo, ou seja, estudo a respeito de Deus ou dos deuses. E aí ele vai distinguir dentro desse primeiro estado teológico 3 fases. A fase do fetichismo ao animismo,
a fase do politeísmo e a fase do monoteísmo. Ou seja, os homens vão entender a evolução da sociedade, da realidade, a partir de deuses, de Deus, enfim. O segundo estado, para o nosso querido Comte, é o estado metafísico, que seria o estado onde o homem já tem alguma racionalidade, ele já adquiriu alguma racionalidade, mas ele ainda tem dificuldade na ideia de abstração racional, beleza? E aí um exemplo é a Idade Média. Lá na Idade Média já existia a filosofia, mas os homens respondiam aos problemas, usavam a filosofia para dizer que Deus existia. E aí o Comte chega no terceiro estado, que seria o estado dele, que ele estava vivendo, que seria o estado para ele mais avançado da evolução humana, que é o estado positivo. Olha a ideia do positivismo. É o estágio final e ideal, onde a sociedade, onde a observação científica plena é utilizado para explicar a realidade. Os dois fundamentos comuns a Saint-Simon e Comte, ciência e indústria, é a resposta para o progresso. Ciência e indústria é a resposta para o progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Aí, moleque, hoje tu vai lá conversar com a tua crush e vai chegar para ela e vai dizer: tu sabia que eu sei o significado das palavras da bandeira nacional? Moleque, imediatamente os cabelos da nuca da sua crush com certeza vão se arrepiar. É o momento de você ser feliz com o conhecimento. Foi ou não foi, meus amigos? Fala aí como é que vocês estão. Fechamos por aqui, fechamos as principais ideias do Comte. Até eu passei um pouquinho do horário. Fala comigo aí, foi, gente? Tudo certo? Tudo bem? Tudo legal para vocês? Sim ou não? Aproveita aí, pergunta se tem alguma dúvida, algum questionamento. Aproveita esse finalzinho aí para tirar as conclusões, as ideias, dizer alguma coisa. Valeu, Isadora, obrigado. Vocês curtiram, gente? Deu para pegar? Eu quero saber se vocês ficaram satisfeitos, se a explicação deu conta aí para vocês. Isso que importa para mim. Foi ou não foi? Valeu, Altair. Grande lenda. Quem quiser, galera, de repente tirar dúvidas aí, questões, fazer alguma pergunta, né? Eu tenho um canal aqui no YouTube que pode ser utilizado por vocês complementar o estudo de vocês, beleza? Tanto é claro que vocês vão entrar na plataforma do Caserna, com certeza vão assinar o pacote, porque essa aula depois vai estar lá bonitinha, e eu ainda faço um resumo para vocês terem lá uma informação extra, mas para sempre complementar o estudo, e o YouTube é uma ferramenta excelente, você pode entrar lá no nosso canal Projeto X, no canal Projeto X, e também vou dar aquela moral pra gente lá, beleza? É o Caserna, o Projeto X, nessa aliança para a evolução de vocês. A gente está aqui para ajudar vocês, beleza, galera? E aí, ó, caraca aí, o Caserna hoje tá que tá, ó. Essa live então vai ficar aqui, ó, salva pra vocês. Quem quiser revisitar aqui, revisita. Quem quiser me adicionar lá no Instagram pra trocar ideia, Gabriel C. Mendes 1, tá? Vai ser um prazer recebê-los lá. Se quiser tirar dúvidas, falar pro professor, fiquei com dúvida nisso, naquilo, pode ser um caminho de comunicação pra gente, tá? Gabriel C. Mendes 1 lá no Instagram. Quiser lá, a gente troca uma ideia, dá uma zoada. Tamo aí pra isso. Valeu, meus amigos. Vou nessa então. Grande abraço. Valeu, galera. Um grande abraço e a gente se vê, hein? Forte abraço.